O filme de hoje é O Rebanho, de 2019, da diretora Malgorzata. Esse aqui. É um filme de terror barra suspense, mas que na minha opinião parece mais um drama com umas pitadas de suspense e com um pouco de terror no final. Acho que o terror está mais no contexto perturbador por trás da história. No filme temos como personagem principal Sela, que vive em um culto só de mulheres liderado por um homem. E se prepara, porque se você não passar sono com a lentidão artística do filme, você vai passar muita raiva com esse ser de luz, esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Um dos personagens mais revoltantes da história do cinema. Nesse rebanho, nós temos o demônio, quer dizer, Michael. Abaixo dele nós temos as esposas e então as suas filhas. As esposas são as primeiras mulheres que iniciaram o culto junto de Michael. E abaixo delas, as suas filhas, que foram criadas nesse rebanho. Criadas sob a lei de Michael, que aqui é considerado um deus por elas. À medida que essas moças alcançam a maioridade, elas passam a não ser mais as filhas, e sim as esposas desse ser de luz. Sela é filha de uma das primeiras esposas que fez a iniciação nesse culto bizarro. Super obediente e uma das admiradoras do seu mestre, mas parece esconder um certo medo de que sua hora de se tornar uma esposa chegue. Com o passar da narrativa, ela começa a questionar um pouco o meio em que vive. Como em todo contexto de manipulação psicológica, as esposas vieram de sofrimentos, decepções e assim encontraram em Michael uma esperança de felicidade, proteção, assim uma vida melhor. Obviamente, Michael que define as leis e as regras do local. Quem fica perto dele, quem não fica, quem é bom, quem é mal, quem tá certo, quem tá errado. As mulheres fazem tudo nessa seita, né? E o Alecrim Dourado só aproveita tudo, é como se fosse o harém particular dele. Mas, gente, não é possível, não é possível. Tem que ter um limite para isso, não é possível. Elas não devem fazer tudo também, né? Nesse joguinho, ele faz elas se sentirem culpadas pelos castigos que recebem e ele fica no papel de mestre bondoso, sempre disposto a acolher e perdoar. Sela tem contato então com uma das primeiras esposas, que está vivendo afastada do rebanho. Mesmo sendo uma defensora do rebanho e do seu senhor, a gente vê ali que começa a crescer nela algumas dúvidas. Ele começa a perceber isso em Sela. E então ele começa a fazer um joguinho de elogios, dando mais responsabilidade para ela dentro do rebanho. Ele coloca ela para acompanhar o parto das ovelhas. E é lá que ela tem uma espécie de surto. Ao mesmo tempo em que vê ele como seu líder, ela começa a contestar aquilo e o receio, acho, de se tornar uma das esposas. Essas mulheres nada mais são que prisioneiras de si mesmas, porque ele faz esse jogo com elas, afastando elas da sociedade. Sociedade, diga-se de passagem, atual. Até mesmo as histórias contadas, as filhas têm que ter então a permissão de Michael, ou ele mesmo contar as histórias, né? Que obviamente são só histórias de como o rebanho foi criado, de como viver uma vida de fé, como viver uma vida de obediência ao seu deuso, né? Que no caso é ele mesmo. Esse cara de polícia que chega à comunidade pede para Michael se retirar dali. Pela propriedade, acho que ser privada, alguém requerir os direitos da propriedade, então eles vão ter que vazar, né? Seria pecado desejar a morte de um personagem de filme? Dane-se, né? Michael anuncia às suas esposas e filhas a mudança e diz que irão em busca então de um novo lugar, um novo paraíso para viverem. Gente, não tem uma cobra nesse mato, uma taturana, não sei, qualquer coisa para salvar o dia.
Se bem que a coisa ali é tão tensa, mas tão tensa, que era capaz dele subjugar a cobra. Ou a cobra morder ele e a cobra morrer com veneno, né? E ele ficar lindão por aí. É nessa jornada, então, que Sela fica impura e vai passar um tempinho com a esposa renegada. E é aí que ela passa a ver as coisas com outros olhos. Sara conta a Sela como sua mãe e ela iniciaram o culto com Michael. E como a sua mãe morreu por ter complicações no parto de Sela e Michael não permitir que ela fosse medicada e levada a um hospital. E como Michael renegou ela e fez ela até mesmo raspar a cabeça pelo pecado da vaidade, diz ele, né? Nesse contexto de abuso psicológico, mais uma vez eu reitero que a vítima é sempre culpada, sempre. Se não fosse essa desculpa da vaidade, seria outra desculpa. Como somos todos imperfeitos, normalmente o abusador não vai ter dificuldade em encontrar um pecado, uma falha ou uma desculpa para castigar a sua vítima. Sara conta a Sela que quando era mais jovem gostava de escapar do culto, sair andar nua pela floresta e assim se sentir livre. A cena parece legal, mas a gente for pensar nas urtiga, bicho, mosquito, não parece uma boa ideia não. Sela questiona Sara de por que então ela não foge, não vai tentar viver de outro jeito, já que ela vive tão humilhada no rebanho. Ela então responde que tem medo do mundo lá fora, de não se adaptar, de não saber como viver de forma diferente. E isso é algo muito comum por quem passa por esse tipo de manipulação psicológica. As pessoas elas têm um receio de saírem do caminho certo, de não se adaptarem ao mundo, de não saberem mais a forma como viver. E quando a pessoa consegue, às vezes, dar as costas a esse tipo de coisa, é muito difícil a pessoa seguir em frente. Porque a pessoa fica com a crença de qualquer coisa que der errado vai ser porque ela deu as costas, aceita, então a pessoa naturalmente já retorna. Tá gravando? Então, eu sou Mari, eu já fiz parte da seita de Michael, mas hoje em dia eu tô liberta, hoje em dia eu estou me sentindo bem, eu já não tenho mais medo. Michael, pera Michael, vamos conversar Michael. Somente algo muito forte para fazer a pessoa realmente ver a realidade e conseguir dar as costas a essa crença que a aprisiona. E não é que isso acontece. Durante a jornada, uma das esposas que está grávida acaba entrando em trabalho de parto antes da hora. Dá luz a um menino, mas acaba morrendo por complicações, assim como aconteceu à mãe de Sela. Michael abandona a criança porque não quer outro ser do sexo masculino no seu território. Sara então encontra nessa criança uma oportunidade de recomeçar a sua vida fora do rebanho. Ela pega o bebê, dá adeus a Sela e vai embora. Eles continuam sua jornada, mas ao ser levemente questionado por uma das esposas, ele deixa sua máscara cair ali por alguns segundos e bate nela, mas é só por alguns segundos, tá? Ele logo pega a máscara de volta e fica na posição de Senhor piedoso, dizendo que eles têm que ter fé. Lá vai o cordeirinho salvar o dia. Passou reto. Ai. Quando finalmente chegam a esse Éden, esse novo paraíso, ele faz então um batismo lá com as filhas e chama Sela durante a noite. Em uma cena de abuso um pouco confusa, ele tenta subjugar ela. E a partir daí então, ela revoltada passa a criar com as outras filhas um movimento contra ele. Michael chama as outras esposas então, após o batismo das filhas, para um movimento que ele chama de renascimento delas, que nada mais é do que ele afogar as esposas para então tornar as filhas suas esposas. Ele só queria dar uma renovada ali no harém, entendeu?
As jovens acordam sem suas mães, vão à procura delas e encontram Michael à beira do lago, do rio, com as roupas de suas esposas, dizendo que elas então partiram para uma nova vida para que agora ele possa tornar as suas filhas suas esposas. Elas não aceitam, se revoltam contra ele e então fazem justiça com as próprias mãos, finalmente! Essa cena não é mostrada no filme, só é mostrado depois, quando os policiais encontram o corpo das esposas e encontram também o corpo dele amarrado em 2 árvores. Gente, eu nunca torci tanto para um personagem se ferrar num filme. O filme é lento, ele é contemplativo, se você gosta de um terrorzinho mais dinâmico, uma coisa mais rapidinha assim, você talvez não vá gostar. Após essa cena, então, podemos ver Sela com as outras e um novo cordeiro. Não dá para entender direito ali se elas vão criar uma nova seita agora ou se elas vão se libertar e viver de forma diferente, mas o importante é que ele já era. Como eu já disse, te prepara para passar raiva. É um filme com muitos subtextos, com mensagens subliminares, um contexto religioso muito forte envolvido. Se você tem gatilhos com isso, passa longe disso aqui. Um filme que fala sobre manipulação psicológica, sobre dependência emocional, sobre fanatismo, mas também sobre liberdade, sobre coragem de questionar suas crenças e conseguir dar as costas àquilo, mesmo sem saber o que o espera.